Olá, o que eu vou falar agora é um assunto muito sério. Começa a valer a partir de hoje a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS para empregados domésticos. O primeiro recolhimento terá que ser feito até o início de novembro, referente ao salário de outubro. O salário de setembro, pago no início deste mês, ainda segue as regras antigas e sofre incidência apenas do INSS ou, se for o caso, de imposto de renda na fonte. Bom, o pagamento do FGTS, INSS e seguro contra acidente de trabalho passam a ser cobrados por patrões e estão reunidos em um só sistema, o Simples Doméstico, que, segundo a Receita Federal, começa a funcionar hoje, quinta-feira. O Ministério do Trabalho e Emprego informou que colocará o sistema de atendimento Alô Trabalho no telefone 158 para tirar dúvidas de empregadores e também de trabalhadores. Confira agora os destaques desta quinta-feira, 1º de outubro. Usinas hidrelétricas são destaques nos debates da Comissão de Atividades Econômicas. Audiência pública houve reivindicações dos enfermeiros do estado de São Paulo. Comissão de Meio Ambiente debate a poluição do Rio Tietê, a partir de agora no Jornal da Assembleia. A Assembleia Legislativa sediou o primeiro encontro de prefeitos de municípios do estado de São Paulo. O objetivo é promover debates com temas como a reforma política e também a gestão pública. O repórter Mauro Friesman nos traz agora informações ao vivo desse ciclo de palestras do primeiro encontro de prefeitos municipais. Olá, Mauro. Olá, Sérgio Everton. Olá a todos que nos acompanham. Este encontro de prefeitos dos municípios do estado de São Paulo terminou agorinha. Aqui ainda no plenário Juscelino Kubitschek, a presença de diversos chefes de executivo dos municípios do estado de São Paulo. O encontro promoveu um ciclo de palestras sobre contas de gestão pública e regras eleitorais. Diversos nomes importantes ligados a estas duas áreas passaram por aqui para este ciclo de palestras. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, Sérgio Siqueira Rossi, que é secretário-geral do Tribunal de Contas do Estado, o desembargador André Lemos Jorge, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, e o advogado especialista em direito eleitoral Anderson Pomini. Ele falou aos prefeitos presentes aqui sobre as regras para as eleições municipais de 2016. A nossa reportagem, o doutor Anderson Pomini, destacou a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a doação eleitoral de empresas. Do ponto de vista financeiro, a doação, as empresas estão proibidas de doar para candidatos, em especial pelo atual cenário político em que vivemos, em que o Ministério Público tomou ciência e vem divulgando à sociedade de um modo geral que empresas públicas vêm sendo utilizadas para financiar campanhas políticas e claro que o Congresso debateu o tema, entendeu por bem por hora, claro que também por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, proibir a doação realizada por empresas às candidaturas. Olha, Sérgio Everton, por conta desse encontro, a Assembleia Legislativa aproveitou a presença dos prefeitos aqui para assinar um acordo de cooperação que vai beneficiar cerca de 70 cidades paulistas consideradas estâncias. Os prefeitos foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, que assinou convênio que vai dar espaço de divulgação das cidades estância na TV Assembleia SP. As instâncias vão apresentar através da Precesp um vídeo institucional de cerca de 1 minuto e meio, apresentando o município, mostrando os pontos turísticos, o que tem de bom, quais os interesses, quais as cidades próximas, para incentivar o turismo. A Assembleia abre o espaço na TV Assembleia para veiculação sem custo nenhum para a Precesp. Então é um convênio de acordo, importante entre os 70 municípios do estado e a Assembleia Legislativa. O Brasil é a 7ª indústria do turismo no mundo. Dos 30 destinos mais visitados no país, 9 estão no estado de São Paulo. A divulgação das atrações turísticas na TV Assembleia SP pretende ajudar a superar a crise que estes municípios enfrentam com o corte de orçamento. A instância precisa de turista e o turista vem através do marketing e isso vai nos ajudar bastante. Nós pretendemos ampliar a participação dos municípios no fundo de que o governo tem destinado às instâncias turísticas dos municípios de interesse turístico.
Usina hidrelétrica de Ilha Solteira foi destaque entre os itens debatidos na Comissão de Atividades Econômicas. Confira aí na reportagem. Os deputados apreciaram pauta contendo 18 itens. A maior parte, projetos de lei em fase conclusiva, que não precisam passar pelo plenário. Além dessas proposituras, a comissão também aprovou requerimentos de autoria parlamentar. Um desses documentos levantou debate em relação à usina hidrelétrica de Ilha Solteira, como explica o presidente da comissão, deputado Itamar Borges, do PMDB. Surgiu aí, por propositura do deputado Luiz Fernando Teixeira, a ideia de fazer uma audiência pública com a casa, estamos tratando desse assunto com o presidente Capês, para deliberar sobre a importância de segurar a sede tributária das usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e de Jupiá no estado de São Paulo. São usinas importantíssimas que têm um impacto no ICMS do estado, impacto na vida desses municípios e que existe aí uma interpretação do Ministério de Minas e Energia no edital do novo leilão que acontecerá em novembro, porque venceu a concessão dessas usinas, que a CESP fazia gestão, e nessa interpretação a sede está transferindo para o estado do Mato Grosso do Sul. E isso está preocupando a todos nós. Existe um movimento dos prefeitos, das câmaras municipais, dos municípios interessados, e que tem o apoio não só nosso como parlamentar, mas os colegas desta casa, de parlamentares federais, dos senadores, do próprio governador Geraldo Alckmin, da Secretaria de Energia, da Fazenda, da CESP, de que possamos juntos defender o interesse do Estado de São Paulo, e vamos tratar desse tema mais uma vez agora em uma audiência pública para pontuar desde a questão de defender que permaneça em São Paulo, até como ficam alguns serviços que hoje são realizados e que não constam do edital. Saber agora da previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em São Paulo. Tempo nublado com chuvas na capital, a máxima prevista é de 26 graus. Em Campinas, a sexta-feira também vai ser de tempo nublado com chuvas. A máxima fica em 27 graus. Em São José dos Campos, tempo nublado com chuva, máxima de 28 graus. Em Sorocaba, tempo encoberto, possibilidades de chuvas, a máxima fica nos 27 graus. Em Ribeirão Preto, a sexta-feira vai ser de sol, com nuvens, com possibilidades também de chuvas. Os termômetros chegam até os 31 graus. Comissão de Meio Ambiente debate a poluição do Rio Tietê. Os detalhes depois do intervalo. A CPI das Santas Casas realizou mais uma reunião aqui na Assembleia Legislativa. A previsão é de que a votação do relatório da comissão aconteça no próximo dia 9. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga a situação da rede de Santas Casas de São Paulo, responsável pelo atendimento de mais de metade das internações no estado. O presidente da CPI, o deputado Ed Thomas, do PSB, recebeu denúncias sobre a atual situação de algumas Santas Casas. O que a gente consegue comprovar nesse momento, que se os planos de saúde estão quebrando, você imagina a rede pública de saúde. E o que detectamos no dia de hoje é que as prefeituras é que estão arcando com o pagamento às Santas Casas. Quer dizer, é chamada de tripartite, que é Estado, governo e município, e só está sobrando para o município, para os prefeitos. Entre elas, a cidade de Ubatuba. A gente entrou com um grupo de estudo formado por vereadores, por funcionários da Santa Casa e funcionários da Secretaria de Saúde. Foi constatado que o quê? A folha de pagamento estava inchada, tinha muita gente, não precisava ter aquilo. E nós fizemos esse relatório, inclusive encaminhamos para a promotoria, porque dizendo que teve umas contratações além do limite da Santa Casa. Também esteve presente o Dr. Paulo Carrara, convidado para apresentar o trabalho que realiza junto à Secretaria de Estado da Saúde e às Santas Casas. Existe um problema de subfinanciamento de fato, dos serviços que são prestados. Muitas dessas Santas Casas sofrem muito com isso, mas sofrem também com um modelo de prestação de serviços que precisa ser revisto. Ele está muito defasado das questões demográficas e epidemiológicas que a gente vive hoje. A relação que existe entre os órgãos gestores, federal, ministérios, secretarias estaduais e municipais, e as Santas Casas precisa ser mais aprofundada, precisa ser uma relação de parceria de fato, ela precisa dar um salto de
de aperfeiçoamento, porque hoje ainda ela é muito feita na base do comprador e prestador. A Comissão de Meio Ambiente debate a poluição do Rio Tietê. Acompanhe agora na reportagem. A comissão aprovou o requerimento do deputado Celso Nascimento, do PSC, que pede providências ao presidente da CETESB referente à formação de espuma química do Rio Tietê, que recentemente invadiu ruas da cidade de Salto. Também foi aprovado o requerimento da deputada Ana do Carmo, do PT, que pede a participação da comissão em audiência pública no próximo dia 5 de outubro, no auditório Paulo Kobayashi, promovida pela Comissão Especial sobre a Crise Hídrica. Devem participar representantes da Agência Nacional de Águas, da Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos da Sabesp e da sociedade civil. O requerimento da deputada, que pede a convocação do secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Benedito Braga, para falar sobre o impacto da crise hídrica que afeta o Estado, foi reprovada. A gente fez um requerimento pedindo à Comissão do Meio Ambiente da Assembleia para participar junto, né? Porque é importante. Então, foi aprovado essa participação e eu, assim, achei importante, porque a gente tem que estar junto, né? Para até saber, de fato, qual é também a real situação, né, de toda essa situação, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em outros estados. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo nublado. Possibilidade de chuvas, a máxima fica nos 24 graus. São José do Rio Preto, a sexta-feira vai ser de tempo nublado. A máxima chega aos 34 graus. Em Mogi das Cruzes, tempo estável, a máxima fica nos 30 graus. Piracicaba, sexta-feira de tempo nublado com chuva. Os termômetros marcam 28 graus. Você vai ver a seguir, a audiência pública houve reivindicações dos enfermeiros do estado de São Paulo. Você vai saber depois do intervalo. Até já. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento analisou 19 itens da pauta. Um dos destaques foi para o projeto de lei que cria a obrigação do uso mínimo de 10% em alimentos orgânicos na merenda das escolas estaduais. Durante a reunião foram aprovados 13 projetos de lei. O deputado João Paulo Rilo é autor do projeto de lei que torna obrigatório o fornecimento de um percentual mínimo de 10% de alimentos de origem orgânica na merenda das escolas estaduais. Outros aprovados pela comissão instituem o Dia da Conscientização sobre a imunodeficiência primária, a implantação de combate e prevenção à violência de gênero nas escolas públicas, a implantação também do Departamento de Saúde no Esporte no Conjunto Desportivo Vaz Guimarães e o que cria o programa Escola no Legislativo, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Depois da deliberação de todos os itens da pauta, o assunto discutido na reunião passou a ser sobre a realização das audiências públicas do orçamento. A Assembleia estar indo até o povo, estar indo até as regiões do Estado, estar fazendo audiências públicas espalhadas pelo Estado. Isso dá transparência e vai permitir ao povo aí participar mais do que acontece na Assembleia Legislativa. O que nós precisamos é motivar as pessoas, a sociedade, as lideranças políticas das regiões onde são realizadas essas audiências para que participem realmente, né, nós deputados aqui da Comissão de Finanças e Orçamento, possamos ter o maior número de informações sobre a realidade, sobre as expectativas da população. O deputado Mauro Bragato falou do andamento da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e da transparência das audiências públicas nas cidades onde são realizadas. Nossas audiências, como tenho dito, não é um repeteco do chamado orçamento participativo, mas é efetivamente uma forma de, na hora de discutirmos o orçamento, darmos a nossa opinião. O que é importante para a região de Prudente, Sorocaba, Campinas, ou coisa que valha. O que tem que ter é essa consciência. E, mais do que nunca, convencer a grande parte da nossa casa, da Assembleia Legislativa, a acreditar nesse procedimento. Acreditar que participação popular é fundamental para um mandato popular. Abrir um pouco a Assembleia significa, acima de tudo, se comunicar melhor com a população. A audiência pública como essa tem esse caráter de mobilizar, de conversar, de discutir, de debater e saber efetivamente o que acontece nesse estado afora.
E a situação dos enfermeiros no estado de São Paulo foi debatida aqui na Assembleia. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, realizou uma audiência pública para ouvir as reivindicações da categoria. Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, por iniciativa do Conselho Federal de Enfermagem, aponta a atual situação da categoria. Mostra uma realidade muito dura, muito triste, assim por assim dizer, né? Pelos salários, pelas condições de trabalho, pela vivência desses profissionais, pelo adoecimento deles. A situação não é muito boa, não. Esse foi o mais amplo levantamento já realizado na América Latina, abrangendo mais de 1.800.000 trabalhadores. O problema da categoria, eu acredito que não é nem a questão de ter 2 horas de descanso. Eles, durante um período longo de jornada, por exemplo, de um plantão de 12 horas, eles não têm sequer um lugar para poder repousar por alguns minutos, para descansar o corpo, né? Não tem. Quer dizer, a infraestrutura, nós estamos falando, a pesquisa aponta que a maioria absoluta de todos os estabelecimentos de saúde do país, seja público, privado, filantrópico, não dispõe de um lugar adequado, não dispõe de nenhum lugar para a infraestrutura de descanso desses profissionais, diferente dos médicos. Baseado nesses resultados, a classe apresenta o projeto de lei 1240 de 2015. Dentro da pesquisa você consegue identificar o subsalário, também consegue identificar o dimensionamento inadequado na base, né, nos hospitais, e também com isso identificar outras problemáticas que assolam a enfermagem. A Assembleia Legislativa tem que dar a sua contribuição apoiando essa luta pela valorização salarial, funcional, das condições de trabalho, do descanso, da saúde e da segurança. Previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo nublado, máxima de 29 graus. Bauru, sexta-feira, com tempo instável. A temperatura máxima chega aos 30 graus. Em Limeira, tempo também nublado. A máxima é de 31 graus. Marília, a previsão do tempo para sexta-feira é de tempo nublado, com possibilidade de chuvas. A temperatura máxima chega aos 30 graus. Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá!